E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o movimento punk. E o movimento punk surgiu na Inglaterra durante a década de 70, e os punks tinham como objetivo protestar através da música sobre como o sistema é uma merda e sobre como a Inglaterra daquela época era um país de bosta que não garantia futuro pra ninguém. Só que antes da Inglaterra ferver com o punk, a sonoridade do punk rock já vinha sendo explorada por bandas como Ramones, Television e Talking Heads lá em Nova York, durante apresentações num barzinho chamado CBGB. E foi por lá que Malcolm McLaren, o futuro empresário dos pistolas sexys, viu os Ramones pela primeira vez e assim decidiu fazer uma banda punk na Inglaterra. Então foi graças ao Ramones e a Malcolm McLaren que ocorreu todo o movimento que sacudiria as estruturas do rock, porque nessa época uma banda tinha que ser totalmente virtuosa, fazendo músicas progressivas de 10 minutos e falando sobre cogumelos e viagens de LSD e sendo igual o Pink Floyd. Então chegou os Ramones com 3 acordes e falando "Hey yo, let's go", que fez toda a parada acontecer. E Malcolm McLaren, que não era nada burro, já que ele era dono de sex shop e sabia como a putaria rolava, resolveu pegar toda a sonoridade e a ideologia do Ramones e criou os Sex Pistols. E os Sex Pistols era uma banda de degenerados e trombadinhas que não sabiam tocar nada de seus instrumentos, mas tinham atitude, e quando eles apareceram na cena, eles chocaram a Inglaterra puritana e conservadora, porque nessa época os pistolas sexys representavam tudo que a coroa britânica odiava, que era a raiva contra o sistema e contra todo o conservadorismo da época. E assim, os Pistols, liderados por Johnny Rotten, chegaram na TV e falaram pela primeira vez a palavra shit e mandaram o pobre do apresentador, Bill Grundy, ir a merda. E isso causou uma grande comoção, fazendo os Pistols se tornar a banda mais rebelde da época. E quando o primeiro álbum dos Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, chegou na cena, fez o maior sucesso e várias outras bandas surgiram, e assim o movimento punk finalmente ganhou autonomia e se tornou conhecido no mundo inteiro, trazendo toda essa ideologia politizada para os jovens da época, que queriam agora criar a sua própria banda de 3 acordes com músicas de 3 minutos falando como a política é uma bosta e sobre como o sistema tem que ser destruído através da anarquia, porque a ideologia do punk é faça você mesmo. Então tira o bumbum do sofá e vá protestar e crie, através da revolução, algo melhor. E ao contrário dos outros movimentos do rock, o punk não morreu quando os Sex Pistols se dissolveram na turnê americana que eles fizeram. O punk continuou vivo e acabou se tornando um lifestyle. Então é muito comum você ver ainda hoje punks protestando e falando como o sistema é uma merda, mesmo depois que o movimento perdeu força com a chegada dos anos 80 e de estilos diferentes no rock, como o new wave e o post-punk. Então os punks ainda estão vivos e ainda estão protestando. Então nunca brigue com um punk e nunca diga pra ele que Ramones é uma bosta, porque senão você será expulso e será esculachado pela galera, porque os punks levam a sério a sua ideologia e eles querem mais é que você se lasque se você não acredita na forma como eles pensam e na forma como eles vivem. E isso são os punks.